Fala, corajosos! Hoje eu vou contar mais uma história de terror. Mas antes, não esquece de dar aquela moral. Deixe o seu joinha. Se puder, se inscreve no canal pra tá dando forças pra gente continuar contando histórias como essa. A queda de Isabela, o abraço sombrio da depressão. Isabela era o tipo de mulher que todos admiravam. Em seus 30 e poucos anos, tinha uma carreira de sucesso como designer gráfica, amigos que a cercavam e uma presença radiante que iluminava qualquer ambiente. Para aqueles que viam de fora, sua vida parecia perfeita, quase invejável. O sorriso estava sempre presente em seu rosto e a risada alta era algo que facilmente contagiava qualquer um ao seu redor. Mas como muitos, ninguém sabia o que ela escondia por trás de seus olhos castanhos. O que ninguém percebia era a escuridão que gradualmente tomava conta de sua mente e alma, consumindo-a aos poucos. Pequenas rachaduras começaram a aparecer em sua fachada brilhante, mas no início eram sutis o suficiente para passarem despercebida por todos, até mesmo por ela. Isabela começou a se sentir mais cansada do que o normal. O trabalho, que antes era uma fonte de orgulho e realização, agora parecia uma obrigação sufocante. A sensação de vazio, uma ausência imensa que não sabia explicar, começou a surgir nas manhãs. Ela levantava, olhava para o espelho e não reconhecia a pessoa que estava ali. No começo, eram apenas dias ruins. Ou pelo menos foi assim que ela os interpretou. Estou apenas cansada, dizia a si mesma. Tudo vai passar. Ela tentava manter-se ocupada, preencher suas horas livres com atividades, encontros com amigos e viagens curtas. Mas, por mais que tentasse, uma nuvem cinzenta pairava sobre ela, seguindo-a, tornando cada passo mais pesado que o anterior. Conforme as semanas passaram, as sombras dentro de sua mente começaram a crescer. Ela começou a se isolar lentamente, cancelando planos, evitando os amigos que antes buscava com tanta energia. As mensagens que antes eram respondidas com entusiasmo agora eram deixadas de lado até serem esquecidas. Isabela começou a passar mais tempo sozinha em seu apartamento, um lugar que antes era acolhedor e vibrante, mas que agora parecia um casulo sufocante. As paredes pareciam fechar-se ao seu redor. A luz que entrava pela janela não trazia calor ou conforto, e o silêncio se tornava seu único companheiro. Os pequenos prazeres da vida, como ler um bom livro ou cozinhar sua refeição favorita, já não traziam mais qualquer satisfação. Ela começou a dormir mal, pesadelos invadiram suas noites. Ou pior, ela acordava de madrugada com uma sensação de pavor inexplicável, uma sensação de asfixia, como se algo invisível estivesse sobre seu peito, tirando-lhe o fôlego e a vontade de se levantar. Seus amigos tentaram entender o que estava acontecendo. Alguns insistiam em convidá-la para sair, na esperança de que uma noite de diversão pudesse espantar a tristeza. Mas Isabela, que sempre arrumava uma desculpa, eventualmente parou de responder completamente. Outros, sem compreender o que ela estava enfrentando, começaram a se afastar, pensando talvez ela precisasse de espaço, ou pior, que ela estivesse sendo egoísta ou indiferente. Cada vez mais isolada, Isabela passava longos dias em casa. O que antes era um retiro confortável, agora parecia uma prisão. Ela começou a negligenciar sua própria higiene. Algo tão simples como tomar um banho parecia ser uma tarefa insuportável. A depressão começou a corroer seu senso de valor próprio. Ela começou a questionar tudo: seu trabalho, suas amizades, suas escolhas de vida. Por
que alguém se importaria comigo? Era a pergunta que martelava sua cabeça incessantemente. Olhar-se no espelho era como olhar para uma estranha. Seus olhos estavam fundos. Os cabelos, sempre bem cuidados, agora estavam desarrumados e opacos. As semanas se transformaram em meses. As noites insones eram uma constante. Passava horas deitada na cama, encarando o teto, perdida em pensamentos destrutivos. Ela começou a ignorar as mensagens do trabalho, as chamadas de familiares e até as contas que se empilhavam na porta. Seu apartamento, antes tão bem organizado, agora estava um completo caos. Roupas espalhadas pelo chão, pratos sujos acumulados na pia e o cheiro de mofo impregnado no ar. Um dia, ela foi chamada para uma reunião com seus chefes. Eles queriam entender o motivo de seu desempenho cair tanto, de suas entregas estarem sempre atrasadas. Naquela reunião, Isabela mal conseguia falar. A pressão em seu peito era tanta que mal conseguia respirar. Os olhares de reprovação, mesmo que velados, a faziam sentir-se mais miserável. O resultado foi o esperado. A demissão veio logo depois, e com ela veio o peso do fracasso, esmagando o que restava de sua já frágil autoestima. Agora, sem emprego, sem amigos e sem forças, Isabela afundava ainda mais. Ela começou a se perguntar por que deveria continuar. Qual o propósito de sua existência? Seus pensamentos, antes tão claros, agora eram um amarelado de confusão e desespero. Cada dia parecia uma eternidade. A esperança, que antes brilhava, mesmo que timidamente, agora estava completamente extinta. Finalmente, no último esforço desesperado, Isabela procurou ajuda. Ligou para sua mãe, a única pessoa com quem ainda tinha algum tipo de contato. No telefone, ela chorou. Chorou como nunca havia chorado antes. Sua mãe, ao ouvir a voz da filha carregada de dor, veio correndo. Encontrou-a deitada na cama, abatida e magra, a sombra da mulher forte que costumava ser. Com o apoio de sua mãe e terapia, Isabela começou a tentar se reconstruir. Foi um processo lento, cheio de recaídas e dias em que parecia que nada estava mudando. Mas, ao longo do tempo, pequenos progressos começaram a surgir. Havia dias que ela conseguia sair de casa, passar no parque ou tomar um café em um lugar movimentado. Havia outros em que tudo parecia piorar, mas ela continuava lutando. Cada pequeno avanço era uma vitória. A depressão de Isabela não desapareceu da noite para o dia. Ela sabia que seria uma luta constante. Mas aos poucos, ela pareceu que não estava sozinha nessa batalha. Aprendeu que a força não estava em nunca cair, mas sim em se levantar, mesmo que isso significasse rastejar por algum tempo. Ela se degradou. Sim, a depressão a consumiu de uma forma brutal e lenta, mas com apoio e paciência, começou a encontrar caminhos para redescobrir quem era. O brilho que havia perdido não voltaria completamente, e as cicatrizes dessa jornada permaneceriam. Mas Isabela, aos poucos, começou a entender que, mesmo em meio à escuridão, sempre há uma faísca de luz esperando para ser encontrada. Eu espero que essa pequena história da Isabela, que mora dentro de mim, possa curar alguns corações, assim como tem ajudado a curar o meu. E essa foi a minha história de hoje. Se você gostou, eu vou deixar aqui uma playlist lotada de histórias como essa. É só você ir lá e continuar ouvindo histórias macabras. No mais é isso. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima história. Valeu!